o nome do Senhor Jesus. Que Jesus seja engrandecido através desta palavra, através deste culto. E nós temos a plena convicção de que há um propósito do Senhor para que pudéssemos estar reunidos a esta hora. Quero ministrar sobre predestinação. Vinha perguntando ao Senhor o que ministrar essa noite. E falou muito forte ao meu coração o Espírito Santo sobre falar um pouco da predestinação. Existe a predestinação, uma base bíblica ou teológica ou doutrinária dos calvinistas, ou a tese arminiana é a que está certa. A predestinação, ela confirma que as pessoas já nasceram marcadas pela salvação. As pessoas que Deus quer que morem no céu já estão seladas, não importa o que aconteça com elas. Muitos se pegam em Romanos 9:16, que não é de quem quer nem de quem corre, mas de quem o Senhor deseja ter misericórdia. Alguns se apegam em Mateus 7:13, dizendo: porque a porta é estreita e muitos procurarão passar por ela e não a encontrarão. Contextualizam a Bíblia de forma errada. E o lamento de tudo isso é que são intitulados doutores da lei, mestres da palavra. Alguns têm as suas megas igrejas, suas megas congregações, as suas inumeráveis congregações. E que Deus tenha misericórdia desta geração, para que mesmo que alguém seja membro de uma igreja calvinista ou com pensamentos calvinistas da predestinação, isso não venha interferir na sua busca diária de santidade. Como eu posso crer na predestinação? Se eu crer na predestinação, Deus faz acepção de pessoas, e a Bíblia diz que Ele não faz acepção de pessoas. 1 Timóteo 2,4, o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. É o desejo dele. Mas e por que não se salvam? Porque a escolha é nossa. Estou à porta e bato. Se abrir a tua porta, vamos cear juntos. E esse tema de predestinação tem varrido muitas igrejas, muitas nações. E o que mais, dentre tantas coisas que me incomoda, é que pastores que sabem que isso é uma inverdade, compartilham o púlpito dele. Na segunda prega o calvinismo, na terça prega o arminianismo. E na quarta, prega o que se acha que deve se pregar. Essa história de que se dizem por aí que salvo uma vez, salvo para sempre. Se nós nascemos predestinados, marcados com o selo para ser salvo, evidentemente não precisaríamos vigiar e orar todo o tempo. Para que orar e vigiar se eu já nasci predestinado à salvação? Para que eu tenho que buscar santidade se eu creio na predestinação e mesmo que eu tropece, eu irei para o céu? Para que ser santo se mesmo profano, eu irei para o céu? Não, pastor, mas quem é predestinado vive uma vida completamente fora do pecado. Não. Lógico que não.
Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória. Então esse é um assunto que deve ser pregado. Porque é isso que Satanás quer que as pessoas creiam, na mentira. Está vivendo em pecado, está depressivo, está afastado da igreja, mas você é marcado pelo amor de Deus, Deus vai te salvar, não se preocupe, continue aí atolado no pecado, na hora certa Deus vai te buscar. É muito doloroso saber que homens de tanto enfado no estudo, de tanto ler, se tornaram extremamente estúpidos, ignorantes e apostatas da fé, ministrando o anátema. É lamentável, porque são grandes líderes que estão em evidência. Eu não quero citar o nome deles, porque estão tão claros aí na internet. Homens grandes, como pode? E alguém pode me perguntar, pastor, por que esses grandes homens, essas estrelas, entre aspas, que só brilham na terra, porque jamais vão brilhar no céu, estudaram, pregam tanto a harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, oração, santidade, e pregam a predestinação, pastor? Como esses homens, onde eles chegaram a essa verdade, ou essa convicção absoluta deles? Só tem uma resposta para você e para todos: a ausência do Espírito Santo está trazendo uma diarreia eclesiástica há séculos. Porque o problema não é ter a igreja batista, ter a igreja presbiteriana, ter a igreja Assembleia de Deus Madureira, a igreja Assembleia de Deus Missão, Belém, Universal, Congregação. O problema aqui é as divergências estúpidas, extremas e extremamente longínquas uma da outra. Porque uma palavra revelada que não toca, como chamar, uma palavra revelada evangelista que não mexe na doutrina, não importa se de uma forma figurada alguém queira mostrar que o pássaro é Deus, que a água que corre no mar é as águas do Senhor, que o sal representa as lágrimas, a tristeza, as aflições do homem, desde que isso não venha influenciar a doutrina. Doutrina, a base bíblica, a boa doutrina é como a coluna deste prédio que eu moro. Não importa se o cor da minha cortina é diferente do vizinho de cima, do vizinho de baixo. Desde que os pilares que foram firmados para que este prédio fosse edificado tenham sido feitos milimetricamente, desenhados pelo arquiteto, por um engenheiro, planejado, calculado. Então, essas ornamentações, elas não vão interferir na estrutura e na firmeza do prédio. Então, às vezes, ornamentar uma mensagem, enfeitar o pavão, como dizem por aí, não faz mal. Às vezes, ela até ajuda. Fazer analogias ajuda as pessoas a entender melhor uma revelação do Senhor. Mas quando se mexe na doutrina, na base, o prédio está ruindo, até que uma hora se desaba. Um prédio não cai porque o andar de cima, as paredes são fracas. Um prédio desaba porque embaixo não suporta mais o seu peso, como as torres gêmeas. A base não suportou o fogo, o calor, o peso daqueles aviões que eles bateram e ali ficaram. O seu maior peso ficou ali, até que cedeu-se tudo. Um prédio não cai de baixo para cima, é de cima para baixo, porque a base é tudo. Uma árvore pode morrer em cima, as suas folhas podem secar, os seus frutos podem cair, como acontece em países tão frios, em que as árvores
que outrora estavam floridas, lindas e maravilhosas, secam. E você olha, parece que nunca mais terão vida, até que o outono e a primavera chegam de volta. E ela novamente se recarrega de força, porque a sua raiz é forte, a sua base está firme e regada debaixo da terra, aquentada pela terra ajustada. Assim é a Bíblia Sagrada. Estão deturpando a doutrina. E repito, embora eu poderia dar muitos exemplos, um dos exemplos que eu dou e eu tenho dito, e não agrada a muitos líderes, é que o brasileiro, numa preguiça demoníaca, ler apenas as Bíblias portuguesas que foram chegando no Brasil. Os brasileiros, os pseudos mestres, rabinos ou etc. Rabino veio e enganou muita gente aqui. Tem rabino sério, tem rabino que não vale nada. Tem pastor sério, tem pastor que não vale nada. E uma grande maioria não estão valendo nada. E não me importa se vão gostar ou não. A verdade tem que ser dita, porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todo iria se esfriar. Não fui eu que escrevi Mateus 24:12. Então, eu não posso omitir o que está em 2 Timóteo 3:1 adiante. Os homens vão se tornar malignos, avarentos, amantes de si mesmos, não estão nem aí porque estão pregando. A sua verdade vale mais que as verdades de Deus. Estão atraindo rebanhos como lobos para si. Está escrito. No capítulo 4:3, a maioria não suportará essa doutrina. Não foi eu, ainda tem pastor dizendo para mim que eu devo pregar mais light, que eu devo ser mais amoroso. Não, cada um vai responder pelo seu chamado. Eu sou um profeta, eu estou pastor, mas eu fui chamado profeta. E não é porque Elianai disse, Cabral, que eu respeito muito, ou qualquer outro pastor tenha dito, não. Foi a revelação de Deus para mim um dia. Para mim, ele disse para mim um dia. E sabe como ele disse para mim? Eu digo no livro Meu Vida e Fé, num centro espírita, quando eu era menino, indo para a adolescência, o centro chamado de Dona Docha, não existe mais no Carlos Prat, em Belo Horizonte. O homem foi tão forte o que Deus revelou para mim, que aquilo não saía da minha cabeça, que uma semana depois, o espírito que descia dele chamava Pai Natório, nunca mais esqueci. Uma semana depois esse homem morre sem que ninguém saiba, em casa. Ninguém, não tinha doença, não tinha nada. Porque eu lembro, no meio de uma multidão, ele me chamou. Meu pai estava com meus irmãos e ele disse: esse menino será muito grande, ele será muito usado pelo homem de branco. Presta atenção, muito usado pelo homem de branco, mas passará muitas lutas, será machucado, será muito perseguido, muitos tentarão te matar. E ele falava naquela língua, e meu pai só pensava que ele estava falando de futebol, porque era jogador do Atlético, começando no Atlético, com meu irmão mais novo, e que eu ia ser o grande jogador, mas que ia passar muita luta. E eu também pensei nisso, até que um dia Deus me revelou que o Satanás, naquela noite de sexta-feira, usou a boca de Satanás para dizer quem eu era. Sabe por quê? Porque Satanás disse: se tu é filho de Deus. Ele tentou Jesus em Mateus 4, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Quando você olha a Bíblia e vê os gadarenos, ele diz: que tenha eu contigo o Filho do Deus Altíssimo. Revelado, o Satanás revela quem é Jesus. Ele sabe. Assim, em Atos 19:15, né? Satanás disse: eu sei muito bem quem é Jesus e também quem é Paulo. Quem é vós? Falando para os filhos de Cefas. Então, naquele dia, Satanás teve que confessar. Satanás, quando abriu a sua boca e disse, cobrou muito caro daquele que o servia, aquele pai de santo. Os anos se passaram, irmãos. Eu fui descobrir isso quase aos 30 anos de idade.
numa revelação no monte do Espírito Santo. Ali começa uma história. E Deus disse para mim: eu te chamei para ser um profeta. Todas as lutas que você ouviu são verdadeiras. E você sabe, meu filho, tudo que tu viveste até aqui. Teu casamento, tua paternidade, maternidade. Olha o que você viveu nas empresas. Olha o que você viveu no mundo do futebol. Olha o que você viveu no mundo da droga. Olha como você sofreu. Olha como você é apedrejado, como você é caluniado. Você é caluniado, você é exposto quando erra, filho, mas caluniado quando nada faz. De todo lado você apanha. Você já percebeu, meu filho? Eu nunca mais esqueci isso. Então, meus amados irmãos, eu não posso omitir a verdade para agradar pastor A e B, que se dizem grandes. Se você parar de falar de pastor, parar de falar disso e daquilo, você vai vir pregar na minha igreja e será uma benção. Você vai ganhar boas ofertas, nós temos uma multidão, você vai ficar na nossa elite. Não, eu não faço parte de máfia, não faço parte de maçonaria, eu não faço parte de colúnio, eu não faço parte de proselitismo, nem de nepotismo, eu não faço parte de grupos. Então eu tenho que pregar a verdade, doa quem doer. Pode até um dia me sacrificar, como fizeram com Martinho Lutero. Se chegar a minha hora, seja por um tiro, seja por uma sabotagem num automóvel, como fizeram com Juscelino Kubitschek, seja num avião, como fizeram com Eduardo Magalhães, não tem problema. Eu perco essa matéria, mas não perco a espiritualidade que está em mim pelo Espírito Santo. Então é um momento que nós vamos viver muitas conturbações, porque é o momento de Amós 8:11, o povo está com sede e fome aí fora. Fome não é de água e de pão, porque se você for para a esquina, aqui em São Paulo, por exemplo, você pode não comprar um belo de um apartamento pedindo esmola, mas com certeza você não terá fome. Porque se eu me sinto no direito, no dever de abençoar, com 5, 10, 15, 20 reais, moeda, 5, 4, eu nunca dou 20 centavos para ninguém. Eu sou o pior dos homens. Tem muitos melhores do que eu, muitas mulheres tão abençoadas que abençoam pessoas nos sinais, comprando bala. Então, meus amados irmãos, neste momento da fome e de sede que profetizou Deus através de Amós, quando você está com sede e com fome, você é capaz de comer o que você nunca comeu na sua vida. Com sede, você é capaz de beber uma água da torneira que você jamais beberia. Então as pessoas estão sendo alimentadas por um evangelho deturpado, por homens egoístas, que no seu conceito ideológico, denominacional, para defender uma bandeira, não defende a congregação. Você vê na congregação, não se dá dízimo, porque diz que o dízimo dá quem quer, voluntário, e não é cobrado. A pessoa pode tomar uma cerveja. É complicado. Eu não vou dizer que a bebida é pecado, mas se eu sou de uma igreja em que lá é liberada a bebida, com equilíbrio, e eu tenho um filho, ou um neto, ou um vizinho, ou um parente, que de repente eu tomo um copo, mas ele pode tomar 2 galões. E esses 2 galões fará mal e viciar, porque ele me viu tomando um copo. Eu não vou conseguir convencê-lo que para mim um copo basta. Então eu tenho que ser um bom testemunho, para que eu não instigue ninguém a fazer aquilo que pode levar à morte. Nem todos têm controle da boca, da língua. Às vezes a gente comenta um caso com alguém, esse caso vira um livro, porque a pessoa faz deste caso uma desgraça, um escândalo, uma fofoca, um mexerico terrível.
Então cada um tem a sua fraqueza. Então, meus amados irmãos, irmãs que me assistem, cuidado com essa história de predestinação. Cuidado com isso. A falta do Espírito Santo está levando as pessoas a viver uma vida relapsa, a acreditarem que eu vou para o céu, ele não vai. Não. O ladrão na cruz do Calvário, todos dois tiveram a mesma oportunidade, mas só um fez a opção verdadeira. Embora os dois, segundo a Bíblia, começam caluniando a Jesus. Como que no meio do caminho que começa a caluniar Jesus, ele agora vê Jesus no seu paraíso? Se ele é predestinado, quando ao chegasse à cruz, ele já disse: olha, chefe, ó rei, eu acredito no Senhor. Eu não servi o Senhor, mas eu acredito que tu és o Deus que salva, tu és o Senhor que salva, o Cordeiro Santo de Deus. Porque se eu acreditasse na predestinação, e o Senhor disse: sede santos porque eu sou santos, quem não tem pecado neste mundo? Eclesiastes 7:20. Todos que passaram por essa terra, embora tenham feito bem, pecaram. Então não posso crer na predestinação, porque nós pecamos. O Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Toda vez que eu orasse, eu deveria pedir perdão pelos meus pecados. Então não posso ser predestinado, porque o predestinado não tem nada que possa acusá-lo e mandá-lo para o inferno. E se há predestinação, há pessoas que não têm direito de escolha. Imagine que absurdo. E às vezes coça em mim dizer o nome desses grandes líderes. E não só eles pregam essa grande aberração, mas outros líderes que recebem ele em suas igrejas. Recebem eles nos seus conselhos de pastores, onde tem pastores vulneráveis lá, fracos, que foram ordenados por qualquer cigano no meio da rua. E ouve uma coisa, aberração dessa, e fazem disso uma doutrina na sua igreja. E aí vai passando, e os novos e os jovens que se tornarão pastores amanhã dessas igrejas serão pregadores desse anátema, dessa apostasia. Porque Deus é santo e nós temos que ser santos. A salvação é conquistada todo dia. Todo dia nós temos que render ao Senhor. Para que Jesus está à porta a bater para cear comigo e me salvar? Se eu sou predestinado, ele já tem a chave, não precisa bater na porta. Para que orar sem cessar, para que o Espírito não saia da minha vida? Se eu sou predestinado, ele jamais vai sair da minha vida. Então, meus amados irmãos, eu sinto Oséias 5,15, que diz o texto: irei e voltarei para o meu lugar. Irei e voltarei para o meu lugar, até que reconheça os seus pecados e busque minha face, que a presença é o Espírito Santo. Estando eles angustiados de madrugada, me buscarão e eu voltarei. Você viu o início do versículo de Oséias 5,15? Irei e voltarei. A gente só volta aonde um dia esteve. A gente só volta aonde um dia nós visitamos. Estamos vivendo um mundo aonde é verdade que tem se pregado a Bíblia, a palavra escrita. É verdade, é como se eu dissesse para você, é verdade que muitos casais estão se casando, estão tendo relações íntimas sexuais, é verdade. Mas a grande maioria não geram filhos, porque são estéreis, ou a mulher ou o homem. Outrora, é porque simplesmente não querem gerar filhos, preferem cuidar do cachorrinho, preferem cuidar do seu pet, seja gato, cachorrinho ou passarinho. Em outras palavras, a nossa analogia é verdade que tem pregado a palavra, mas uma palavra sem poder. São células
É como se a célula reprodutora masculina não gerasse no ventre da mulher, no ovário, no útero, um bebê. Jesus não está sendo gerado nas pessoas. A grande maioria está sendo gerada uma religiosidade, um sentimento de religião. Às vezes eu já tive igreja, e que Deus é testemunha disso, em que o pastor disse assim, o líder da igreja, ele disse assim, eu vou ao banheiro, assim mesmo. Só tinha pastores do meu lado, uma meia dúzia. Ele disse, quem está com mão limpa para ir comigo? Dá para você acreditar um pastor, grande líder de uma grande igreja, terminando um culto cheio da unção, ele dizer isso, eu estou indo ao banheiro fazer xixi, alguém está de mão limpa para ir comigo? Eu não posso acreditar que um homem desse tem o Espírito Santo. Eu não posso acreditar que o Senhor está numa aberração dessa. O mesmo homem contou um caso, e eu ouvi ele dizer para um homem, porque estava havendo muito adultério na igreja, entre pastores, obreiros. Isso faz uns 3 anos. E esse homem disse para o outro, que quando a pessoa que cometeu adultério com a sua esposa procurou, ele disse, não se preocupe, que eu também adulterei com a sua esposa. Olha que absurdo, irmãos. Dentro de um gabinete pastoral, falando para um psicólogo que estava procurando o líder da igreja para dizer, pastor, eu tenho recebido muitos casais da sua igreja e o 90% dos problemas é adultério. Você acredita nisso? Esse é o evangelho. Por causa dessa tal de predestinação. Acaba o culto, apaga as luzes e o Espírito Santo volta para o céu, Jesus fica onde está, se é que imagina ou creem que ele existe de fato, e que Deus se vire para lá. Porque a chave da igreja fica com os donos. E a palavra fica com quem tem o direito do microfone. Quando a Bíblia disse que em Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça, Jesus falava dele mesmo, ele é a graça. Falava dele mesmo. O mundo está farto de pecado. A nossa vida, ainda enquanto vivo, mais cedo ou mais tarde, de noite ou de dia, à tarde, nós permitimos que em algum momento o pecado entrasse, passasse por nós. Pastor, eu não me lembro. Se você não fez o bem de fato a alguém hoje, você pecou. Porque todos os dias não são dias apenas de receber bênção, mas de fazer o bem ao próximo. Se você está entristecido com alguém, essa tristeza perdura e você é incapaz de pedir perdão, mas apenas alimenta essa tristeza, essa revolta com alguém, você pecou. Porque você precisa amar. Colocar essa pessoa no joelho e dizer, Deus, faça justiça, me ajuda, para que Satanás não use essa situação que está me causando ira e raiva, causar uma inimizade. Eu posso não conviver com as pessoas que não estão comunhando a mesma fé que eu, mas eu não quero odiá-las. Eu não quero permitir que elas usem meus lábios para ficar durante todo o tempo amaldiçoando ou lançando sobre elas palavras negativas. Eu simplesmente me afastarei se elas não conseguem me ouvir e partilhar a mesma fé genuína cristã. Então, meus amados irmãos, Jesus, eu quero te dizer algo muito lindo. Quando nós vemos em Mateus no capítulo 4,
quando Jesus é levado para ser tentado no deserto, você, em momento algum, Jesus é batizado, o Espírito Santo desce, Jesus precisou que alguém orasse por ele, João Batista, e dissesse: olha, quero orar por você, você vai pedir perdão dos seus pecados, tá, Jesus? E você vai, eu vou expulsar os demônios que te usou até os 30 anos. Jesus vai descer as águas, porque ele se fez pecador no meu lugar. É como se eu estivesse atravessando a rua e visse que o seu filho vai acabar de ser atropelado e eu corro para salvar o seu filho, e eu dou um pulo, pego o seu filho, jogo ele do outro lado da margem da rua, mas não consigo salvar a mim mesmo. O ônibus passa por cima de mim. É como se eu estivesse numa praia e visse o seu filho, ele se afogando, e eu vou, e você apavorada, corre também, mas eu digo: não, espera aí, deixa eu ir, eu vou, e consigo agarrar o teu filho, e você daqui a pouco segura na mão do seu filho, consegue puxá-lo, mas eu não consigo mais sair de onde eu estou. O mar me engoliu, o redemoinho me engoliu, e eu fui embora. E eu morri, perdi a minha vida, em detrimento, quem sabe, do descuido de uma mãe, de um pai, para salvar o seu filho, para salvar uma criança. Então, meus amados irmãos, Jesus, ele fez assim, ele se colocou em perigo de morte, até a morte da cruz, para que nós fôssemos salvos. Você vai perceber que em momento algum Jesus precisou expulsar demônio da sua própria vida, mas ele fazia na vida de quem estava possesso do demônio. Ele expulsava o demônio daquelas pessoas, e aleatoriamente ele não escolhia A ou B, aonde ele ia e quisesse vir a ele, porque ele disse: vinde a mim todos os cansados e oprimidos. Não há predestinação, todos vinde a mim, todos vinde a mim. Como que eu e você sabemos que no meio de todos eu sou predestinado a ser salvo e você não? Você disse: vinde a mim. Que loucura é essa? Então alguém que nunca veio a este mundo no passado, porque eu não creio em reencarnação, alguém que não pediu para nascer, Deus colocou ele neste mundo, ele nem existia, mas veio da sementeira do céu, veio da incubadeira celestial, colocou no ventre de uma mãe. Essa pessoa foi gerada, você e eu. Não pedimos para vir aqui, Deus nos colocou aqui justamente para nos mandar para o inferno. Que maldade, que Deus cruel, que botou eu aqui para mim para o inferno e predestinou você para ser salvo e eu não. Não é isso. Então, meus amados irmãos, a ausência do Espírito Santo é que causa isso. Doutrinas estúpidas, doutrinas com aberrações terríveis, pessoas que acham, porque são assembleanos, só eles são pentecostais. Eu sou assembleano, mas eu não posso humilhar a presbiteriana, a batista, não posso fazer isso. E assim vai. As pessoas estão defendendo a sua bandeira por causa de doutrinas pregadas pelos seus pseudos líderes. E por isso, o meu conselho para ti é o que Deus falou no meu coração: diga ao meu povo que busque a minha face. Lembre desta passagem sempre de Oséias 5,15. Deus quer voltar. E se Deus voltar na sua vida, ou vamos dizer, se Deus voltar para você não ficar tão em aperto, Deus voltar dentro da tua igreja, Deus começar a pregar na tua igreja, Deus começar a pregar dentro da tua casa, e Deus voltar para a nossa nação, o nosso país, a nossa cidade, nós seremos abençoados. Mas se nós, como diz o texto, não reconhecer os nossos pecados
e buscar a face de Deus, que não adianta eu dizer que eu sou pecador e me arrependo do culto, me arrependo hoje, mas não busca a face. A face você não busca agora. Quando você desligar essa live, você pode, quem sabe mais tarde um pouquinho, entrar no seu quarto, botar o louvor como você está ouvindo esse fundo musical aí. Não precisa dele, mas te ajuda muito, me ajuda muito. Ele ia ajoelhar. Se puder botar a cara no pó, bota o tapetinho, uma toalha, curvado, ou mesmo escorado na sua cama sem problema. E começar a dizer: Jesus, eu te amo. Eu te adoro, Senhor. Não há outro Deus como o Senhor. Eu peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Eu já ensinei aqui a oração plena. A oração com adoração, a oração com gratidão, a oração que glorifica, a oração que exalta e dignifica o nome do Senhor. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 3, você já sabe, verso 5, a igreja de Sardes: ao que vencer, será vestido de vestes brancas. Ao que vencer. Ao que vencer quer dizer, ainda não venceram. Ao que vencer, como eu posso crer na predestinação? Está escrito ao que vencer. Então, nós estamos como numa Olimpíada, como numa competição, em que estamos sendo provados para nós sermos da elite de Deus. É provado. Somos provados na fé, somos provados no nosso bolso, somos provados na nossa mente, somos provados no nosso corpo, somos provados em todas as esferas. Não tentados, Satanás tenta, Deus prova. E no nosso livro do Espírito Santo, você que não adquiriu, adquira pelo nosso site. E você vai aprender sobre isso. A diferença de provação e tentação, porque Deus não pode tentar alguém. Então, meus amados irmãos, ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e eu não riscarei o seu nome do livro da vida. Como pode? Se é predestinado, jamais pode ser apagado, jamais pode ser riscado. Como pode homens tão estudiosos e que o seu caráter é bom, são bons pais, bons esposos, homens, se mansidão pode chamar homens extremamente passivos, se isso é mansidão, embora mansidão é obediência, é ser dominado pelo Senhor e não apenas ter uma personalidade calma, mansa, pelo aspecto de ser extremamente passivo. Igreja do Senhor, nós já estamos terminando o culto, 10:09. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão na sua vida e tomasse cuidado com o que você anda ouvindo. Tomasse cuidado como você tem vivido a sua vida. A maioria dos cristãos desse século ora um pouco demais. As pessoas estão mais preocupadas em mostrar uma para as outras atitudes de crente. Fala baixinho, a paz de seu Jesus, dá um pedaço de bolo, recebe bem na sua casa e veste como crentes e procura pagar as suas contas em dias. Isso é obrigação de cidadania. Isso é obrigação de quem tem berço. Chama-se berço. Muitos não tiveram berço, quem sabe eu não tive berço, eu tenho certeza que não. Então eu tenho que aprender com quem sabe, ficar observando as atitudes de quem tem uma maravilhosa educação, e eu posso aprender com eles. Sabe quem me ensinou muita etiqueta, comer direitinho? A minha filha. Porque pessoas que sabiam que eu não comia direitinho, até num restaurante chique, quando eu tinha muito dinheiro, lá ainda nos Estados Unidos, me criticavam, zombavam. Mas a minha filha, com muito talento, eu via ela, foi a primeira pessoa que me ensinou onde fica o garfo e a faca do prato, o lado da faca. Eu achava tão bonitinha ela fazer aquilo, onde ficava o guardanapo. Com tanta educação, com tanta nobreza. É lógico que nunca conseguiria ser como ela, tão perfeita aos meus olhos, mas eu aprendi muito com ela.
Graças a Deus, que eu posso dizer a Deus, obrigado, Senhor, porque a minha filha é melhor do que eu. Ela me ensinou aquilo que ninguém pôde ensinar, simplesmente com o seu gesto de amor a mim como pai. Nunca me criticou minha filha. Eu dei tantos motivos para minha filha apontar o dedo para mim. Minha filha nunca. Tudo está bem, pai. Está certo, pai. Eu não sei o que faço, pai, porque se não está bom para você, eu já não sei mais. Isso cortava meu coração. A pureza. E essa é a pureza do Espírito Santo. O seu nome ainda não está riscado, porque senão você não estava vivo. As suas vestes também não foram colocadas sobre você, senão você já estava lá. Então, meus amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, as pessoas precisam urgentemente de buscar o batismo pelo Espírito Santo, porque ele trará o fruto, que é a presença do Espírito Santo plena na sua vida, e quando ele vem, ele retrata o Pai e o Filho. Aí você está salvo. Salvo como? Porque todo dia ele vai te conduzir às atitudes nobres, às atitudes divinas e santas e de luz. Você vai ficar contristado, perturbado, quando você cometer um ato sexual errado, quando você mentir, quando você enganar alguém, quando você deixar de dar o dízimo, quando você deixar de ofertar, quando você contar uma fofoca, quando você contar uma calúnia, quando você deixar de orar, de buscar a Bíblia, buscar a face do Senhor. Lembrem de Zacarias 13:1. O prólogo do texto é purificando o pecado. O prólogo do texto de Zacarias 13:1, que disse que naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi. E diz o texto, e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Aleluia. Como disse Isaías, e ainda que eu queira entrar para a esquerda ou pela direita, uma voz por trás de mim dirá, esse é o caminho. Esse é o caminho. Jesus disse, siga-me. Jesus está sempre à frente, porque ele te guia. Mas quem está atrás? Dizendo, este é o caminho. Os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor. É eles que te guardam. Você já viu em filme, você já viu como presidente da República os seguranças? Você já viu? Na entrega do Oscar, podia dar tanto exemplo. E os seguranças, os organizadores, a pessoa que vai ser honrada, aí fica um monte de gente atrás, vai dizendo, é por esse caminho, entra por aqui, vai por aqui. Você já percebeu? A gente está na frente e atrás. Os anjos te guardam, porque Deus dá ordem a teu respeito. Por isso que ele disse que 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, no verso 7 do Salmo 91. Porque no verso 11 ele dá ordem aos anjos. Então eles atrás de você. Ele diz, esse é o caminho. Aleluia. Você lembra a história de Ló? Os anjos o visitou. E os anjos foram conduzindo ele. Os anjos foram na frente. Porque eles é a sua proteção. É como se eu tivesse a segurança e os seguranças andassem à minha frente e a minha retaguarda totalmente aberta para tomar um tiro nas costas, uma facada. Então lembre de Ló, os anjos atrás. Vamos sair da cidade. Busca a face do Senhor. Não se acomode na vida cristã que você viveu ontem, que você fez hoje. Ainda não findou o dia, nós podemos errar, até em pensamentos e sonhos, e perdermos a graça. E perdeu a graça, estamos vivendo debaixo de uma sorte. Eu disse numa igreja, e digo de novo, é tão bom repetir isso, quando o Senhor disse para 23 de Mateus 16, ele disse para Pedro, para trás de mim, Satanás. Em algumas traduções está,
Afasta-se de mim, Satanás, arreda-te de mim. Se arreda, poderia dizer, sai da minha frente porque eu vou passar. Mas o texto grego, originário desta tradução, da Bíblia Sagrada, não é esse grego que estão usando por aí só para enganar o povo, escrever e editar Bíblias. Embora tem Bíblias certas, tem Bíblias fiéis, irmãos. Eu não estou com isso induzindo pessoas a jogar a Bíblia fora, não. Mas também não posso deixar de te dizer que está cheio de Bíblia que os editores só olharam por dinheiro, eles não olharam a fidelidade do que estavam editando. Para eles pouco importa, quem mandou editar foi pastor, quem mandou editar foi fulano, foi a convenção. Vou editar, é problema deles, não, vai pagar todos. Vai pagar todos, porque é a palavra que liberta, é a palavra que cura. A palavra é a verdade que liberta. Mas o que eu estou lendo não é o que Deus disse, embora pareça, não, Deus não é denorex. Parece, mas não é. Deus é. A sua palavra é imutável. E quando eu leio Mateus, meus irmãos, e a Bíblia diz, que passarás os céus e a terra. Olha que lindo. As pessoas não leem, elas não têm temor. Olha o que diz o texto. No capítulo de número 5 diz assim, olha. Nenhum tio se omitirá da lei. Olha no verso de número 18. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nada, olha aqui, nada, nenhum jota ou um tio. E quem sabe no próximo culto vamos revelar porque o jota e o tio está aqui. Nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Bom, aí podia ir para o Apocalipse capítulo 22. Por que será que Deus escreveu isso? E por que será que Deus tem mandado eu pregar isso e tem entristecido muito pastor? Porque ele disse, pastor, o povo vai parar de ler Bíblia. Porque toda hora só fala que a Bíblia está errada, mas meu filho, isso é problema seu, não é meu não. É problema seu. Deixa eu com o meu evangelho, deixa eu ir para o inferno. Você me ama muito, pastor? Então paga minhas contas, pô. Paga minhas contas. Liga para mim para fazer uma oração por mim. Você já ligou? Eu já preocupou com a minha filha? Não. Agora, só quer que eu entre na sua ciranda, na sua máfia? Não. Não fui ordenado por homem, não. Eu fui escolhido por Deus. Quando o homem jogou óleo na minha cabeça, foi apenas o cumprimento daquilo que eu já tinha. Eu já nasci. Se Deus usou um espírito, um endemoniado, Deus usava qualquer um. Ei, Moisés foi um profeta, concorda? Ele separou Arão e seus filhos, mas eu pergunto, qual foi o homem que ungiu Moisés a profeta? Você pode me mostrar na Bíblia? Quem separou Moisés para o ministério? Não adianta eu falar a Bíblia para pseudos líderes que a arrogância é tão grande que não aceita Deus usar um analfabeto como eu. Não aceita Deus usar um cara como eu, que teve um passado negro. Não aceita. Nasci no lar evangélico, estudei, fiz seminário, fiz teologia, e daí? E daí, meu filho? Você teve que fazer seminário em teologia para aprender aquilo que os profetas escreveram para tu ler, e os profetas que você lê e aprendeu na teologia nunca foram na escola, porque não existia universidade para profeta Elias, para profeta Eliseu, para Moisés. Não existia faculdade que ensinou entre o bem e o mal para Abel. Não existia Oswaldo de Souza para ensinar a fazer matemática do que era melhor das suas primícias. Quem foi que doutrinou Abraão, a não ser o próprio Deus? Quem ungiu Abraão?
Quem ungiu a Isaac? A Jacó. Quem separou Elias para o ministério? Eliseu foi separado por Elias. Mas Elias não foi separado por homem algum. Hello? E a Bíblia diz aqui, ó, capítulo de número 22, Jesus não teria motivo de escrever isso se isso não pudesse acontecer. Porque Paulo chama muitos de falsificadores da palavra. Naquela época. Então hoje, com a ganância das editoras, não estão falsificando no seu bel prazer? Lógico que sim. E diz assim, ó, eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Da profecia. Palavra da profecia, porque toda esta palavra é profecia, é profética. Elas vêm do Senhor, é uma profecia, isso não é uma palavra qualquer. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Que pragas, pastor? Meu Deus, se começasse a ler aqui a lista das pragas, nós ficaria aqui até amanhã e não conseguiria editar todas. Verso 19 de Apocalipse 22. E se alguém tirar, quer dizer, se alguém acrescentar e se alguém tirar. Acrescentou, paga o preço. Tirou, também paga. Por isso que eu disse para todo, eu tenho dito que os jovens, muitos estão querendo ser pastor, vaidoso. Como é que eu faço para aprender a pregar? Meu filho, isso aqui não é profissão, não. Isso aqui nem para um teatro e fazer curso de teatro, não. Ser dramaturgo, não. Que é isso? Isso aqui é uma escolha do Senhor. Pregar o Evangelho é uma escolha absoluta e soberana de Deus. Mas eu, Pablo, preferia não ter chamado para isso e servir a Deus de outra forma, porque tudo que até aqui eu disse, se eu não me arrepender a tempo, não vir à minha mente alguma coisa que eu preguei errado, eu vou pagar por isso. Porque o problema não sou eu, foi pessoas que eu levei a tomar atitudes erradas por aquilo que eu preguei errado. Então as pessoas querem ser pastor por vaidade. Eu disse ontem, estão brigando por setor porque querem ter 10, 5 igrejas, pastor. Cheguei aqui e tinha 6 igrejas, agora tem 20. Mas não estou contando isso muitas das vezes por causa das almas, é por causa do dinheiro que vão ganhar. Brigam por campos por causa da grana. Brigam entre si por causa da grana. Que se a alma é do Senhor, para que brigar? É de Deus, deixa Deus brigar. Então as pessoas vão manipulando a mensagem como querem. As pessoas neófitas, completamente iletradas, indoutas, porque não buscam a face de Deus. Oram, mas não buscam a face de Deus. Oram pelas suas necessidades, as suas petições, mas se não sente Jesus está bom, se não sente a sua presença está bom, só chora pelos problemas, mas não chora dizendo, que está chorando? Estou sentindo a presença de Deus na minha oração, pastor. Por que você está chorando? Ah, pastor, porque eu estou sofrendo tanto, Deus precisa tanto me abençoar. Uma coisa é eu chorar quando eu oro, porque eu sinto a presença de Deus, ela me constrange. O amor é maior, excede o meu entendimento, me constrange, eu entro em lágrimas. Hoje aconteceu comigo algumas vezes. Na frente até de pessoas, por mais que eu tentasse, da irmã Duda, estava lá e eu tentar esconder, as lágrimas desceram, a presença de Deus muito forte, falando comigo. No meio do trabalho. Oh, Espírito Santo de Deus. E se alguém tirar qualquer palavra do livro da profecia, lógico, a Bíblia, dele será tirado a parte da árvore da vida. A árvore da vida é Jesus. O que era dele será tirado. Não posso crer em predestinação. Já nasceu condecorado para ser salvo. Não existe isso. Eu refuto isso. E não vou aqui contendiar com quem já decidiu a não acreditar na verdade. Face da exegética como desejarem, da hermenêutica como querem. Façam como desejam fazer. Mas
uma coisa eu tenho certeza: Jesus foi à cruz para salvar os pecadores, todos aqueles que um dia nem passavam pela sua cabeça que pudessem ser salvos. Quero orar por sua vida agora, e eu termino essa mensagem e dando esse conselho que tem dado para todos: enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, e saiba que mesmo cheio do Espírito Santo passará lutas. Martinho Lutero, grande reformador, com suas 95 teses, morreu de uma enfermidade que o acompanhava há anos. Um homem disposto a confrontar o mundo. Quem sou eu, pretensionista, causar o pretensionismo em mim, dizer eu também sou Lutero? Alguém disse esse dia: pastor, eu acho que só é o Lutero do século 21. Deixa Deus dizer o que eu sou. Mas eu não quero ser pretensionista. Mas uma coisa eu sei: eu tenho pregado um evangelho que tem sido quase na contramão da maioria. E não vou mudar. Porque eu nunca rasguei uma nota de 100, nunca comi titica, nunca pensei pro lado do prédio, eu não sou doido. E eu tenho tudo para morar em qualquer outra nação, tinha tudo para viver uma vida promíscua, tinha tudo para ser muito rico, milionário, e troquei tudo e abro mão de tudo enquanto for necessário para que o Senhor seja glorificado na minha vida. Eu quero ver almas salvas, porque esse é o meu galardão. Eu quero que você coloque a sua mão sobre o seu coração. Não importa as lutas que você esteja passando, Deus vai te livrá-las. Deus vai te passar pelo caminho novo. Mas é necessário aprender a luta, aprender as dificuldades da vida, para que você saiba que só Jesus pode te ajudar. Tem pessoas essa hora que estão depressivas dentro de casa e que gostariam de saber que existia uma live essa hora. Dariam tudo para estar no teu lugar assistindo essa palavra. Não eu, essa palavra. Mas não tem nem ideia que existia essa hora um Face, uma live de um tal pastor. Mas dariam tudo, porque tem dinheiro, tem mulher, tem esposo, tem filhos, tem carro, tem nome, mas estão vazios. Artistas com dinheiro, depressivo, Manel de Nóbrega da Praça é Nossa. Tantas pessoas, tantos cantores aí pensaram em suicídio. O padre Fábio de Mello chegou a entrar debaixo de uma cama, como um bicho, medo de tudo, sem querer tomar um banho, comer um prato de comida. Quantas pessoas a essa hora tem tudo, mas falta uma paz, porque buscaram Deus através de oração. O pouco que sentiram se deu por satisfeito. Buscai a face do Senhor. Buscar a face, não é o rosto. Buscar conhecer o Deus num todo. E Ele vem pelo Espírito Santo. Senhor Deus e nosso Pai, eu te agradeço mais uma vez por esse culto, por esta palavra. Muito obrigado pelo privilégio e oportunidade de falar com o Senhor e pelo Senhor através do teu Espírito, para a glória de Jesus Cristo, salvar almas, alcançar vidas, trazer a essas pessoas, meu Pai, a palavra verdadeira e genuína, em que todos nós temos que lutar todos os dias para garantir a nossa salvação, porque a justiça do justo não o salvará no dia do seu erro. Meu Pai, repreenda essa doutrina da predestinação, aonde ela está sendo pregada. Abençoe, meu Deus, todos que defendem, meu Deus, o Evangelho justo e real. Em nome do Senhor Jesus, aqueles que estão pregando essa doutrina errada,
Tenha misericórdia dessas pessoas. Se os livros não as podem convencê-la que estão erradas, se na Bíblia encontrar o texto que deram eles a segurança de pregar a predestinação, meu Deus, revela pelo teu Espírito, faça uma visita na casa desses pregadores, faça uma visita no coração desses líderes, fale com eles, rebate eles ao terceiro céu, onde é o trono da glória, como fizeste com Paulo, para que eles possam retomar no corpo e, meu Deus, despregar o errado e ministrar a nova aliança, aliança que foi feita naquela cruz do Calvário. Ó meu Deus e meu Pai, a todas as pessoas que têm passado lutas porque não são fiel no dízimo e na oferta, levanta dizimistas e ofertantes neste mundo afora, nos seus respectivos ministérios, para que não vivam debaixo de maldição, para que não vivam debaixo de dubiedades, de convicções bíblicas, para que sejam firmados na palavra e o Senhor os guarde, porque eles estão seguindo a fidelidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nesse ministério ao qual o Senhor me confiou, levanta gente para nos abençoar com sacrifício, levante pessoas para nos ajudar. Ó meu Deus, nas nossas obras missionárias, está chegando dezembro, nos ajude a fazer o Natal das crianças na África, ou mesmo no Brasil, na Índia, onde o Senhor desejar. Se isso está no seu coração, levante pessoas para fazermos esta obra. Ajuda, meu Deus, a não escondermos as nossas mãos, a não ficarmos, meu Pai, vivendo um evangelho de hipocrisia, que se dá amém, que diz que a palavra é verdadeira, foi tão benção, glórias a Jesus, mas por causa das suas conveniências querem ser melhores para suas esposas, querem ser melhor para os seus maridos, e por causa disso não dizimem, não ofertam. Querem cuidar mais dos seus filhos e por isso dão uma esmola aqui, uma oferta ali, e acham que está tudo bem, quando na verdade não está bem. A começar por mim, que eu tenha fé para dar sempre mais e mais, que eu tenha fé para dar 80% mesmo diariamente ao Senhor, que eu não tenha medo de morrer sem uma casa, quem sabe sem carro e sem um plano de saúde, confiando assim que tudo aquilo que tem sido depositado no teu altar vai me amparar no momento que eu partir deste corpo. Abençoe, meu Deus, os líderes que estão regendo a igreja e que multidões estão indo lá crendo que estão indo no lugar certo. Que nós todos tenhamos o temor do Senhor, porque crer e tremer diante do Senhor, já disse Tiago, irmão de Jesus de sangue, que o Satanás treme e crê, Tiago 2,19. Nós precisamos crer, tremer e, meu Deus, e viver debaixo da santidade, debaixo da justiça, não inclinados para a carne, mas inclinados pelo Espírito, porque o Espírito habita em nós. Eu abençoo a cada vida, a semana dessas pessoas. Eu abençoo, meu Deus, o amanhecer e o anoitecer. Que essa mensagem que há de ficar gravada nessa rede social seja expandida para milhares de pessoas fora do Brasil e no Brasil aonde se fala português. E quem sabe, alguém mais ousado pegará essa mensagem e vai traduzi-la no inglês, no espanhol, no chinês, no japonês e etc e tal. E tantas outras vidas que eu nem a conhecerei nesta terra. Um dia estaremos todos juntos no milênio e logo após na eternidade. Como servo do Senhor, amigo do Senhor, sacerdócio profético, eu abençoo no teu amor e no teu poder, a graça, compaixão, misericórdia de Jesus Cristo, das doces consolações de comunhão do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração. Obrigado pelo seu tempo. E aguardo você. Eu aonde estiver e você também, aonde Deus
permitir que tu estejas sintonizados nessa tecnologia, ligados num só batismo, num só Deus, num só Espírito, numa só fé. Fique na paz.